A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou o pastor Jean Paul dos Santos e nós estamos aqui neste curso Capacitar Kids. E desde já agradeço a oportunidade que nos foi concedida pela irmã Miriam e também pela tia Kel. Estamos realmente muito honrados por essa participação. Eu vou esperar um pouco até algumas pessoas entrarem no curso. Eu estarei falando sobre a importância do ministério infantil. E com certeza vai ser um tema bem relevante, né, para nós que estamos comprometidos com o ministério com crianças. E eu acredito que será algo desafiador para todos nós que amamos o ministério com crianças. O tema que foi escolhido, né, para que eu pudesse participar deste amado curso é a relevância do discipulado infantil. A palavra relevância significa aquilo que é importante, e nós, com certeza, né, através desse estudo, vamos ver que realmente o discipulado infantil é algo muito relevante e é algo que deve ser desenvolvido nas nossas igrejas. Esse assunto é um assunto que requer, né, um olhar muito específico. Infelizmente, mais de 90% dos ministérios com crianças nas nossas igrejas não tem a prática do discipulado voltado para as crianças. E é necessário nós mudarmos este quadro. Por que que isso acontece? Porque, infelizmente, há uma visão distorcida em relação a esse ministério. E é sobre isso que nós iremos conversar aqui. Eu vou atualizar aqui o bate-papo, mandando uma paz para vocês, né? E é necessário nós realmente restaurar esta visão sobre o discipulado infantil nas nossas igrejas. Quando nós falamos de discipulado, automaticamente as pessoas fazem uma ligação com a preparação para o batismo. E às vezes há muita distorção nesse entendimento. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero dar as boas-vindas à irmã Tati Anjos, como também a irmã Kessia Teixeira, né, que me convidou para estarmos aqui juntamente com vocês. Eu acredito que, né, as pessoas que vão entrando vão dizendo onde são. Eu não sei se o áudio está bom, eu não sei se né, vocês estão me ouvindo. Então eu queria esse retorno aí, se vocês estão conseguindo ouvir aquilo que eu estou falando, e também, né, se a conexão aqui, a transmissão está em condições de poder continuar com esta live. Enquanto vocês estão entrando, nós vamos esperando então os amados irmãos, né, se identificar. Nós damos as boas-vindas a Érica Oliveira também. Seja bem-vinda em nome de Jesus. A irmã Mari está dizendo, sim, está bom. Então, vamos continuar. Quando nós falamos de discipulado, a palavra discipulado, em muitas igrejas, como eu estava falando, está associado à preparação para o batismo. Em muitas igrejas é isso. O irmão já fez o discipulado. Isso quer dizer, o irmão quer se batizar, então precisa fazer o discipulado. Que em algumas igrejas são 13 lições, aonde a pessoa vai estudar para estar então preparada para o batismo. Quando nós falamos do discipulado infantil, já vem o primeiro questionamento. Se a criança não pode ser batizada na visão denominacional, e aqui eu gosto de ressaltar, né, esta palavra, visão denominacional, porque biblicamente a única coisa que pode impedir alguém de se batizar é o crer. A Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo.
eu particularmente acredito que crianças, depois da fase da inocência, elas têm sim, né, condições de crer. Porque o mesmo Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, pode convencer a criança do pecado, da justiça e do juízo. O mesmo Espírito Santo que convence, né, o adulto da sua natureza pecaminosa e a necessidade de um Salvador e a necessidade de ter um compromisso com esse Salvador, é o mesmo Espírito Santo que pode convencer a criança dessas verdades. Eu creio na conversão de crianças. Eu creio que as crianças fazem parte do plano de Deus. Eu creio que as crianças não são discípulos em espera. As crianças são discípulos em treinamento. Mas o que seria então o discipulado infantil dentro desse contexto? O discipulado infantil não é uma preparação para o batismo, mas o discipulado infantil é uma ferramenta que vai ajudar na construção da fé da criança. Então, primeiro nós temos que definir algumas questões muito importantes dentro do discipulado. Primeiro, o discipulado não é um modismo da igreja atual, não é algo que foi inventado pela igreja da atualidade, não é algo que é inventado, né, pela vontade humana, mas o ato de discipular está fundamentado nas verdades da palavra de Deus. Jesus ele mesmo disse: ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós vemos que a ordem de Jesus não foi simplesmente, né, uma ordem condicionada à vontade da igreja, mas sim foi uma ordem, né, uma comissão, foi uma ordem imperativa. Ele disse que ide e fazei discípulos. Então nós entendemos que dentro dessa totalidade estão as crianças. As crianças fazem parte desta ordem imperativa do mestre. Então nós entendemos que o discipulado é aquilo que realmente Deus deseja para a sua igreja. Nós entendemos que o fazer discípulos está dentro do propósito de Deus para a sua igreja. E todo ministério infantil que não gera discípulos deixa de ser bíblico. Então, às vezes eu tenho observado que na prática do nosso ministério com criança, nas nossas igrejas, estamos falhando aí. Vou dar um simples, né, uma simples, digamos assim, identificação nesse aspecto. Nós fizemos uma EBF, evangelizamos. As crianças vêm para a EBF. No final da EBF nós dissemos, olha, se converteu 50 crianças. E no próximo domingo à noite, nenhuma delas aparece na igreja. Então é sobre esta questão que nós precisamos repensar, refazer, né? Ter um outro olhar sobre esta questão do fazer discípulos dentro do ministério com criança, dentro da nossa prática de ministério infantil. Infelizmente, como, né, eu falei no começo e ressalto, mais de 90% dos ministérios com crianças nas nossas igrejas não geram discípulos. E se não geram discípulos, deixam de ser bíblicos nesta questão. Por isso que é muito importante nós falarmos sobre o assunto. E quando eu falo que fazer discípulos é uma ferramenta, né, que Deus nos proporciona na prática do nosso ministério, quando eu digo que o discipulado infantil não é somente uma preparação para o batismo, mas é uma ferramenta para a construção da fé. E quando eu falo construção de fé, é muito importante definir também esta questão. Então nós entendemos que construir a fé não é simplesmente a fé como
um dom, a fé para a salvação, a fé para receber um milagre, a fé para alcançar, uma vitória. Não é sobre esta fé que eu estou falando. Mas quando eu falo construção de fé, eu estou falando de algo muito mais profundo. Quando alguém pergunta assim para mim, Pastor Jean, qual é a sua religião? Na verdade, eles estão querendo, querendo que eu responda qual é a minha fé. E eu digo, eu sou um cristão evangélico pentecostal. Essa minha resposta é a minha fé. Por quê? Quando eu digo que eu sou um cristão evangélico pentecostal, eu estou dizendo naquilo que eu creio. Porque não tem como ser cristão sem crer em Cristo. Não tem como ser evangélico sem crer nas boas novas da salvação. E nem tem como eu dizer que eu sou pentecostal se eu não acreditar nas evidências dos dons do Espírito Santo para a atualidade. Então a minha fé, ela é carregada de doutrina bíblica. Não tem como eu dizer que sou cristão sem Cristo. Então quando eu estou dizendo que o discipulado infantil é uma ferramenta que ajuda na construção da fé da criança, é isso que eu estou dizendo, que a criança ela precisa encontrar a razão da sua fé. Quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? Quando nós discipulamos as crianças, nós ajudamos a construir esta fé. Até porque a fé desta geração está sendo desconstruída através da mídia, através dos jogos eletrônicos, através da literatura, através de ensinos heréticos que não estão de acordo com a palavra de Deus. O diabo está tentando desconstruir a fé da próxima geração. Antes, as pessoas diziam assim, cuidado, porque o jovem, quando vai para a faculdade, se desvia. E eu digo assim, não, o diabo não está esperando que a criança cresça para depois atacar. Ele sabe que quanto mais cedo a fé da criança for desconstruída, mais prejuízo nós teremos para a obra de Deus e para o reino de Deus. Deus está desejando. A voz de Deus, clama, chama homens e mulheres que entendam o valor desta chamada, o valor e a responsabilidade desta ordem, que é fazer discípulos de todas as nações. Agora, nós podemos refletir. Será que o nosso ministério com crianças da nossa igreja está preocupado em fazer discípulos? Será que nós estamos desenvolvendo na prática esse ministério? Então é muito importante nós pensarmos, à luz da palavra de Deus, o que significa fazer discípulos. Por que a criança ela precisa ser discipulada? Talvez nós podemos fazer esta pergunta. Por que a criança precisa ser discipulada? Primeiro, a criança precisa ser discipulada porque ela é alvo do ataque do inimigo. A fé da criança ela está sendo desconstruída. E o discipulado, o fazer discípulos, vai ajudar com que a sua fé seja construída e fundamentada na palavra de Deus. Por que as crianças precisam ser discipuladas? Porque, infelizmente, nós vemos nas nossas igrejas muitas crianças igrejadas. O que seria o termo crianças igrejadas? É aquela criança que está na igreja, pode ter até 12 anos de idade, frequenta a igreja, participa de todas as atividades da igreja, possui todo o seu comportamento religioso,
os pais também são da igreja, mas infelizmente a criança ainda não é igreja. Por quê? Porque a criança ainda não nasceu de novo. Quando nós defendemos que a criança é a igreja de hoje, nós temos que também analisar: será que a criança é igreja de hoje? Dentro do aspecto doutrinário. Por quê? Porque quando nós estudamos teologia bíblica, teologia sistemática, nós aprendemos sobre a doutrina da igreja, que seria a eclesiologia, doutrina da igreja, da natureza da igreja. E dentro da teologia da igreja, a eclesiologia, nós sabemos que igreja são todos aqueles que, independente de denominação, ou de lugar onde mora, ou de posição social, ou de raça, mas são todos aqueles que entregaram as suas vidas para o governo de Deus, através, do ato de aceitar Jesus, como nós falamos. E a partir desse momento, então nós podemos ser considerados igreja de Cristo. Então, não existe uma Bíblia para adultos e uma Bíblia para criança. Não existe uma doutrina bíblica para adulto e uma doutrina bíblica para criança. O que é doutrina bíblica para adulto também é para criança. Então, se a criança ainda não aceitou Jesus, ela ainda não é filho de Deus. Se a criança ainda não aceitou Jesus, ela não tem perdão dos seus pecados. Se a criança ainda não aceitou Jesus, o Espírito Santo não está dentro dela. Se a criança ainda não aceitou Jesus, ela ainda não foi, aceita, ou seu nome ainda não foi escrito no livro da vida. Se a criança ainda não aceitou Jesus, a Bíblia diz que ela está morta nos seus delitos e nos seus pecados. Porque quando nós aceitamos a Jesus, a obra da salvação começa a ser efetuada na nossa vida. Os nossos pecados são perdoados, o nosso nome é escrito no livro da vida. Nós, então, recebemos a adoção de filhos de Deus. O Espírito Santo vem morar dentro do nosso coração. E porque o Espírito Santo vem morar dentro de nós, começa o processo de santificação, novo nascimento, regeneração, que vai terminar somente com a volta de Jesus. Quando a igreja for arrebatada, então haverá o quê? A glorificação dos nossos corpos. Se a criança ainda não aceitou Jesus, ela ainda não é igreja. Ela ainda não tem os seus pecados perdoados. Ela ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida. Então nós estamos formando crianças religiosas. Crianças religiosas que acham a igreja chata, que na primeira oportunidade não estarão na igreja. Crianças que ainda não nasceram de novo e por isso não podem produzir frutos dignos de arrependimento. Nós às vezes reformamos a criança, mas a criança tem a sua natureza pecaminosa. A Bíblia deixa bem claro, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E dentro de todos pecaram está a totalidade, a criança. Claro que nós entendemos que a criança tem a fase da inocência. Eu gosto muito de explicar isso, porque às vezes pode haver algum distorção em relação a isso, alguma falta de entendimento em relação a isso. Claro que a criança tem a idade da inocência. O que seria a idade da inocência? A idade onde a criança não pode ser responsabilizada pelos seus pecados, porque ela não tem a maturidade, de discernir entre o certo e o errado. Mas eu faço uma pergunta: onde é que está na Bíblia sobre quando termina a fase da inocência? Não existe isso. Por quê? Porque cada criança é um indivíduo,
particular dentro do seu crescimento espiritual, congênito, psicológico, nós não sabemos. Agora, como pastor de crianças, eu posso com certeza afirmar que esta fase da inocência está terminando muito mais cedo do que nós imaginamos. Então nós precisamos, gerar uma teologia bíblica. O ministério com crianças precisa ser bíblico, para que, através do poder da palavra de Deus, o pecado seja confrontado e Cristo seja apresentado, e a criança receba Cristo e assim tem a oportunidade de experimentar tudo o que é mais lindo, o que é mais maravilhoso, quando nós sabemos, em relação à vida de um salvo em Cristo Jesus. Às vezes eu percebo que há muitos pais, professores, líderes, que querem exigir das crianças algo que elas não podem oferecer. Por exemplo, se a criança ainda não nasceu de novo, ela não pode produzir frutos do Espírito, porque o Espírito Santo ainda não está dentro dela. É que nem uma planta. Eu tenho uma planta, eu semeio a semente, cuido da semente, a semente cresce, depois vai dar fruto. Só vai dar fruto porque eu plantei, a semente nasceu e cresceu. A Bíblia é bem clara que nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E nós só nascemos para a espiritualidade através da nossa experiência com Jesus. E é por isso que as nossas igrejas, infelizmente, estão cheias de crianças que ainda não nasceram de novo. Crianças igrejadas, crianças religiosas, crianças que não conseguem praticar a fé na escola, em casa, ou quando o olho do pai e da mãe não está vendo, começam a praticar coisas que desagradam a Deus. Por quê? Porque nós não estamos levando essas crianças para o Calvário. É que nem a história, eu sempre conto de um porquinho, que eu posso pegar um porquinho como um bichinho de estimação. Eu lavo o porquinho, coloco o perfume no porquinho, posso colocar um laço no porquinho, mas quando eu sair com o porquinho, na primeira oportunidade que ele vê lama, ele vai se sujar. Porque a natureza dele é uma natureza que leva para isso. Eu posso dar Bíblia para a criança, eu posso colocar roupa de crente na criança, eu posso dar comprar músicas cristãs para a criança, comprar Bíblia para a criança, eu posso fazer com que a criança viva uma fé de aparência, mas na primeira oportunidade ela vai fazer aquilo que desagrada o coração de Deus. Então nós precisamos urgentemente fazer com que as nossas crianças igrejadas se transformem em igreja do Senhor Jesus. Porque só assim nós vamos poder dizer que a criança é a igreja de hoje. Não existe transformação sem passar pelo Calvário. Não existe novo nascimento sem passar pelo Calvário. Não existe transformação da natureza pecaminosa sem passar pelo Calvário. Cristo precisa ser apresentado para as nossas crianças. Claro que deve ser feito numa linguagem acessível ao entendimento da criança. Claro que deve ser feito numa linguagem compreensível à linguagem da criança. Claro que eu vou usar recursos que vão fazer com que a criança entenda, tudo aquilo que nós precisamos ensinar, as doutrinas fundamentais da fé. Tem gente que às vezes pergunta assim para mim, pastor, será que eu posso falar de doutrinas fortes, assuntos fortes com as crianças? E eu pergunto assim, que assuntos fortes
E a pessoa diz, eu posso falar de pecado, de arrebatamento, eu posso falar de inferno, céu, com as crianças. Claro que pode. E claro que deve. Mas eu devo ter a sensibilidade de pegar esse assunto forte, né? E fazer com que a criança seja acessível à criança. É igual, por exemplo, se eu tenho um filho de 2 meses, né? Vou dizer aí, um filho de 5 meses, e vou introduzir o alimento salgado na vida dele. É lógico que eu não vou dar um pedaço de carne e dizer come, a criança vai morrer, vai se engasgar. Toda mãe pega um pedaço de carne, coloca, né, cozinha, junto com a batatinha, junto com a cenoura. Quantas vezes eu fiz isso, a minha esposa também. Cozinha, depois passa no liquidificador, e depois passa na peneirinha e dá para a criança. Deixou de ter carne? Não, continua tendo carne. Mas você pegou aquela carne e fez de uma maneira em que a criança pudesse comer e ser saudável para ela. Nós precisamos pegar assuntos doutrinários e passar pelo liquidificador do lúdico, da criança centro, da teologia voltada para a criança e fazer com que a criança entenda as verdades do Evangelho e sinta, né, sendo confrontada por esta verdade. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é o recurso pedagógico, não é a minha homilética, não é a minha capacidade de contar histórias. O que convence a criança do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Que nós possamos ter a nossa teologia saturada da presença do Espírito Santo de Deus. Eu tenho orado porque precisamos ter um ensinamento de impacto. Precisamos ensinar para a eternidade. Chega de cantar musiquinhas, recursinhos, cutinhos, planejamentos de aula frios. Tudo isso é válido, mas que a nossa aula seja saturada da presença do Espírito Santo de Deus, para levar a criança ao entendimento da verdade, para levar a criança ao conhecimento do plano perfeito de Deus, para que elas deixem de ser crianças igrejadas e sejam crianças, igreja do Senhor Jesus, templo e morada do glorioso Espírito Santo de Deus. Deus está desejoso de líderes e professores que saiam da frieza de um currículo pedagógico, que saem da frieza de um planejamento de aula, de um recurso, simplesmente porque é bonito, porque todo mundo está usando. Mas Deus está desejoso a nos levar a águas mais profundas, para que a nossa teologia seja uma teologia cheia da graça de Deus. Que a nossa história contada seja uma história cheia da expressão do poder de Deus. E eu quero dizer algo muito forte que o Espírito Santo está ministrando no meu coração. O maior recurso que Deus quer usar é você. Não adianta eu ter os mais belos recursos. Não adianta eu ter todos os diplomas na minha sala. Não adianta eu ter grandes quantidades de livros, se eu não estiver disposto a ser usado por Deus. Eu posso ter tudo, mas se eu não tiver a presença, eu não tenho nada. Então que realmente possamos entender
que precisamos discipular as nossas crianças, porque devemos transformar as nossas crianças igrejadas em igreja. Por que devemos discipular as nossas crianças? Porque existe, infelizmente, crescido muito a apostasia infantil. O que é a apostasia infantil? A palavra apostasia significa abandono voluntário de uma fé. E quando eu falo apostasia infantil, eu estou falando abandono voluntário da fé cristã ainda na primeira infância. Muitas crianças saem da igreja ao completar 16 anos de idade. Uma estatística diz que 65% das crianças abandonam o evangelho ao completar 16 anos de idade. A idade da falsa autonomia. Mas isso é só materialização daquilo que já estava sendo gerado no coração. Eu conheço crianças que dizem assim para mim: pastor, eu só vou na igreja porque a minha mãe me obriga. Pastor, eu só vou na igreja porque o meu pai é pastor. Na hora que eu puder não estar mais na igreja, eu não vou estar. São crianças que já se apostataram da fé, mas que ainda não concretizaram esta ação porque não tem autonomia. Infelizmente, tem muitos pais que já perderam seus filhos, mas ainda não se deram conta disso. Nós precisamos, como líderes do Ministério com Crianças, e agora eu falo para você que é pai, para você que é mãe, nós não podemos descansar enquanto nós não vermos Cristo sendo gerado na alma, no coração e na mente dos nossos filhos. Eu tenho um filho, ele tem 12 anos de idade, e eu confesso para vocês que eu e a minha esposa, nós não descansamos enquanto nós não percebemos que ele tinha nascido de novo, que ele tinha tido uma experiência com Deus, que ele tinha sido marcado por Deus. Muitos pais e até mesmo professores de crianças deixam os filhos longos anos e se perdem. Nós precisamos nos despertar, porque o discipulado infantil, ele é importante para fazer com que tudo isso que está oculto venha a ser revelado. Todas as dúvidas que estão ocultas venham a ser reveladas. Porque se nós, líderes, pastores e obreiros, não tivermos a resposta para as dúvidas e para as indagações das nossas crianças, outros responderão. Então é muito importante pensarmos sobre isso. Uma outra coisa, por que devemos discipular as nossas crianças? Porque há um abandono, de uma forma muito intensa da cosmovisão cristã. E para mim isso é uma das coisas mais importantes que nós no Ministério com Crianças precisamos se despertar. Então nós sabemos que a palavra cosmovisão, ou cosmovisão, significa cosmo, a maneira como eu enxergo as coisas. Cosmo é o universo, visão é enxergar. Então cosmovisão é a maneira como eu enxergo as coisas. É a centralidade da minha visão. Por exemplo, quando eu digo que eu sou cristão, eu estou dizendo que eu olho o mundo fundamentado nesta maneira de enxergar. Então a minha maneira de enxergar é cristã. Então eu me posiciono em relação a alguns assuntos porque a minha cosmovisão é cristã. Mas se a minha cosmovisão fosse qualquer outra,
Então eu também estaria me posicionando em relação a esta visão. Então, o que está acontecendo? O diabo sabe que, né, dificilmente ele desconstrói a cosmovisão né, em adultos, muito dificilmente. Então é muito mais fácil desconstruir essa cosmovisão na infância, porque nós sabemos que até os 7 anos é a construção da personalidade. 8 e 9, princípios e valores. 10, 11 e 12, princípio de propósito. E tudo como a criança aprende até os 9 anos de idade é determinante para a sua fase adulta. Então, quando é desconstruído essa cosmovisão cristã, a visão da criança de como enxerga as coisas já não é mais cristã. Então a criança já não vai mais se posicionar, né? Por exemplo, por que eu sou contra o aborto? Porque a minha cosmovisão é cristã. Se a minha cosmovisão não fosse cristã, eu já seria a favor. Então, quando há um abandono da cosmovisão cristã, se transforma crentes nominais, né? Então, de que maneira nós percebemos isso? Através do humanismo, através de uma fé relativa, isso é muito sério. Então, hoje, esta questão da fé relativa, o que seria a fé relativa? Tu tens o teu Deus, eu tenho o meu Deus. Eu respeito o teu Deus, tu respeita o meu Deus. O teu Deus também é verdade, meu Deus também é verdade. O teu Deus também salva e meu Deus também salva. Então é a relatividade da fé. E nós cristãos cremos numa fé absoluta. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Então, nós precisamos, né, fazer com que o abandono dessa cosmovisão cristã seja restaurada. Nós precisamos ensinar, gente, isso é muito sério. Nós precisamos ensinar a fé cristã para as nossas crianças. Eu vejo ainda em pleno 2020 professores muito preocupados em que história bíblica eu vou contar. Se a história bíblica não for carregada de uma boa teologia, é somente mais uma informação. E as nossas crianças, elas já estão cheias de informação. Tu vai contar, por exemplo, a história de Davi, a criança diz, Davi que foi lá, enfrentou o gigante Golias, jogou uma pedra, o gigante caiu, arrancou a cabeça, e tu fica assim, uau! Tu vai contar a história da Arca de Noé? Eles dizem e contam a história da Arca de Noé, muitas vezes melhores do que alguns professores. Isso é teologia da informação. Nós precisamos pegar as histórias bíblicas e ensinar princípios, valores e doutrinas. Fazendo com que a história bíblica declare quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, né? Qual é o Deus da história? O que Deus está querendo me falar em relação a esse acontecimento da Bíblia? Então, eu volto a ressaltar. Eu posso ter o melhor recurso pedagógico. Eu posso ter a melhor, né, digamos assim, a formação pedagógica. Eu posso ser muito bom na arte de contar histórias. Mas se não tiver Bíblia, eu não tenho nada. Porque o que faz a criança, né, ser transformada é a palavra. Jesus deixou bem claro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a criança precisa conhecer a verdade. Então, por que eu tenho que discipular as crianças? Porque a fé dela está sendo desconstruída, porque existem muitas crianças igrejadas nas nossas igrejas, porque há apostasia infantil e porque há um abandono, né, da cosmovisão cristã. E quando nós ensinamos a verdade,
E quando nós ensinamos a fé cristã para as nossas crianças, nós trazemos então, né, o fundamento desta fé. Claro, gente, que nós entendemos que biblicamente os pais são os verdadeiros responsáveis pela formação da fé. Eu entendo isso. Mas o Ministério com Criança também tem a responsabilidade de promover essa discussão, de promover essas ferramentas, de fazer pensar e discutir. Claro que através dessa live nós não vamos ter as respostas para todas as perguntas, mas o meu propósito é só abrir janelas, fazer que você busque novos conhecimentos sobre discipulado infantil. Por que é importante discipular as crianças? Eu entendo que os pais são os verdadeiros responsáveis. E quando eu palestro para pais, né, e eu tenho muito isso, né, faço seminário para pais, seminário para famílias, né, muito focalizado nessa questão da educação, da educação cristã, porque eu acho isso muito importante. E Deus falou algo muito forte para mim, que ele disse assim para mim: olha, Jean, todo ministério infantil que exclui os pais do processo deixa de ser bíblico. Então nós precisamos devolver para os pais esta responsabilidade. Claro que nós, departamento infantil, ministério infantil, homens e mulheres que lutamos pela infância, nós somos o quê? Nós somos parceiros nesse processo. Claro que eu entendo que há muita terceirização da educação, claro que eu entendo que infelizmente, né, há muita desvalorização, claro que eu entendo que infelizmente, né, há um abandono não somente espiritual, mas também emocional em relação aos pais, aos seus filhos. Mas imagine se não houvesse a igreja. Imagine se não houvesse ministério com crianças. Imagine se não houvesse homens e mulheres chamados por Deus para exercer esse ministério. O prejuízo seria muito maior. Eu sempre digo que nós, ministério com crianças, precisamos deixar de culpar, deixar de apontar e nos oferecer como pontes para conduzir os pais nesse processo. Para que nós possamos influenciar os pais nesse processo. Então o discipulado infantil, ele é muito importante. O discipulado infantil, ele é bíblico. Nós vemos, né, grandes resultados quando o ensino, eu estou falando através da palavra de Deus. Então isso é discipular. Então quando eu discipulo uma criança, eu estou... Alô, voltou? Amém? Tinha caído aqui a conexão. Quem pode me dizer que voltou aí? Vamos continuar? Então, discipular é isso. Discipular é instruir. É fazer, né? Travou, mas agora eu acredito que voltou. Voltou? Voltou. Então, vamos lá. Então, né? Discipular é isso. É fazer com que a criança sinta o desejo de ser um discípulo de Jesus. Voltei, né? Então, quando eu discipulo a criança, eu estou ensinando, né? E promovendo o seu crescimento espiritual. E agora vocês podem perguntar para mim, como é que eu vou discipular as crianças? Que material eu vou usar? E eu queria aproveitar a oportunidade e apresentar para vocês o projeto que Deus me deu, que se chama Discipulado Encontro das Cores, usando 7 cores para falar de verdades eternas. Então nós temos aqui a cor azul, dourada, escura, vermelha, branca, verde e laranja. E isso aqui é o material da criança, o encontro das cores. E eu tenho também, né, a agenda do discipulador infantil, onde nós vamos então acompanhar o crescimento espiritual da criança. E temos também o livreto Discipulado Infantil, porque eu via a necessidade de ter um material aonde pudesse,
né, discipular as nossas crianças. Então Deus me deu esse material que se chama O Encontro das Cores. São 28 encontros muito especiais, aonde a criança, a cada cor, vai aprender doutrinas bíblicas. Vocês perceberam que o plano da salvação, né, o livro sem palavras, eu preservei, só que é numa visão bem doutrinária mesmo. Por exemplo, a cor etapa azul. Qual é a palavra-chave da etapa azul? A palavra-chave da etapa azul é criação. Quais aulas que nós vamos dar? Primeiro encontro, quem é Deus? Segundo encontro, a criação do mundo. Terceiro encontro, a criação do homem e da mulher. O quarto encontro, imagem e semelhança de Deus. E daí tem um resumo. Aqui, ó, né, resumo da primeira etapa, cor azul. E esse material ele pode ser usado na idade dos 5 aos 12 anos. Por quê? Porque a própria aula ela está dividida, né, em duas partes. Vou mostrar aqui para vocês o material que Deus me deu. Aqui temos, ó, por exemplo, quem é Deus, né? Daí tem o focalizando e aqui tem, ó, faça um desenho daquilo que você aprendeu nesta aula. Então, a etapa azul, eu trabalho a doutrina de Deus. Quem é Deus e a doutrina do criacionismo. E refuto duas teorias. A teoria da evolução e a teoria da identidade de gênero. E assim vai. Eu trabalho, né, com coisas muito simples. Por exemplo, eu levo esta bolsinha, a bolsinha azul, e dentro da bolsinha azul eu tiro toda a minha aula. Por exemplo, qual é a palavra-chave da etapa azul? A palavra-chave da etapa azul é criação. E eu tenho 4 aulas que vão falar sobre esta doutrina. Depois nós temos, né, aqui, ó, tem uma mensagem para o discípulo. Aqui tem também recados para guardar no coração, onde o discipulador vai deixar recados para o discípulo, da primeira etapa até a 7ª etapa, e a formatura, que é a celebração das cores. Eu vou dizer de uma forma muito rápida que doutrinas eu trabalho em cada cor. Cor azul, doutrina de Deus. Cor dourada, eu trabalho escatologia bíblica, que seria as coisas que estão por vir. Cor escura, eu trabalho, né, armatologia, doutrina do pecado. A cor vermelha, eu trabalho então cristologia, a doutrina de Cristo e as suas obras. A cor branca, eu trabalho a doutrina do Espírito Santo. A cor verde, eu trabalho sobre ações, né, práticas da fé cristã, oração, leitura da palavra, congregar. E aqui a dourada e a laranja eu trabalho ministério. Gente, eu estou chegando ao final da live, mas eu quero terminar esta live dizendo: Deus está nos chamando para discipular as nossas crianças. E eu não posso, né, falar de discipulado e se esquecer de Timóteo, o grande pastor da igreja de Éfeso, o primeiro pastor do continente europeu, um homem que foi, né, que deu de grande relevância no primeiro século da igreja. Alguém que Paulo escreveu 2 epístolas. Mas sabe onde é que foi gerado Timóteo? Timóteo foi gerado dentro de casa, através da sua avó e da sua mãe. O grande pastor da igreja de Éfeso foi gerado dentro de casa. Foi discipulado na infância. Paulo disse: você conhece as Sagradas Escrituras desde a sua infância. Que possamos gerar muitos Timóteos para Deus. Que possamos gerar muitos Timóteos para a glória de Deus. Quem sabe esta criança que você está ensinando e você está discipulando vai ser o grande Timóteo da igreja brasileira. Quem sabe a criança que você vai discipular vai ser o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus, que vai implantar igrejas aonde não existe igreja. Vamos gerar Timóteos para Deus. E se você
sente o seu coração queimando por esta chamada, invista em discipular crianças. Eu me coloco à disposição. O meu telefone 479-9785-9766. Eu estou à disposição para servir a Igreja de Jesus na face da terra. Para ser esta voz profética e fazer com que todas as igrejas abram e abraçam as próximas gerações. Que os líderes de criança discipulem as suas crianças. Que possamos ser que nem Paulo. Paulo disse: eu senti dores de parto até que Cristo fosse gerado em vocês. Que possamos sentir essa dor de parto até Cristo ser gerado nas nossas crianças. Eu vou orar para que o Espírito Santo de Deus te desperte. Eu vou orar para que o Espírito Santo de Deus fale contigo. Eu vou orar para que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento. Porque muitas vezes o ministério com criança não é valorizado. Muitas vezes o ministério com criança é deixado de lado. Mas se nós continuarmos firmes, um dia nós vamos entrar na presença de Deus e vamos receber a nossa coroa. E vamos ouvir a voz de Deus dizendo: fosse fiel no pouco, mas agora sobre o muito eu vou te colocar. Discipulasse uma criança, fosse fiel no pouco, mas sobre o muito eu vou te colocar. Eu vou orar agora para que o Espírito Santo te encha de autoridade, para que o Espírito Santo te encha de discernimento, para que o Espírito Santo te encha de dons, para que o Espírito Santo te enche de ousadia, para que o Espírito Santo te encha da autoridade de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos orando agora, Senhor, por todos os líderes e pedimos que a tua bênção esteja sobre a vida deles. Que o Senhor venha, Senhor, de uma forma muito especial, impactar cada líder nesse momento. Que o Espírito discipulador, gerado, Senhor, pelo Espírito Santo, venha, Senhor, também ser gerado no coração de cada um daqueles que está ouvindo esta live. Que a mentalidade discipuladora, a visão discipuladora, o sentimento discipulador, a mãe e os pés que discipulam a próxima geração possam também alcançar todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem. Que teu Espírito Santo possa despertar cada um de nós para que possamos gerar discípulos para ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nunca se esqueça, criança não é discípulo em espera. Criança é discípulo em treinamento. Eu vou colocar o meu telefone. Quando eu salvar a live, eu vou pedir também a gentileza, né, e a oportunidade de colocar também o meu telefone. O meu telefone é 479-9785-9766. E eu quero agradecer a tia Kessia, quero agradecer a irmã Miriam pela oportunidade de deixar eu estar aqui dividindo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Convido também quem desejar visitar o meu Instagram, Jean Porto Santos, meu Facebook, Jean Porto Santos, mas não dá mais para adicionar ninguém, né? Você pode me seguir e eu estarei, assim, muito honrado por isso. E me coloco à disposição naquilo que eu puder ser útil para a Igreja de Jesus. E que o Senhor possa nos abençoar e nos encher, né, de autoridade e unção, graça, discernimento, para gerar discípulos para Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos orar um pelos outros. Quem quiser conhecer, né, esse meu material, entre em contato comigo. Crianças não são discípulos em espera. Crianças são
discípulos em treinamento. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.